Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 276. Carniçal do Ogro 2. Assim que Ashton leu essas palavras, houve uma explosão, explodindo tudo. Quase parecia que Biter estava novamente experimentando algo fora do Grimório. Mas a realidade era diferente. Após a explosão, uma espécie de buraco foi criado no ar. Assim como um portal, mas isso era diferente. Algo que ninguém no planeta tinha visto ainda. Ashton lentamente se forçou a ficar de pé. Lutando contra o zumbido constante dentro de sua cabeça e visão turva, ele viu um monstro gigante parado na frente dele. Que diabo é isso? Ele murmurou enquanto sua visão clareava lentamente. Isso é um ogro. Aquele que foi criado pelo poder da própria morte. Tenho certeza que é obra de um necromante como você. Quem fez isso, certamente está morto agora. Ashton acenou com a cabeça, embora não soubesse do que Staroth estava falando. Tudo o que ele conseguiu entender foi que o feio bastardo de pele vermelha na frente dele era uma criatura morta-viva. Contanto que se qualificasse como um morto-vivo, ele não tinha nada a temer. Ele usou Corpse Parade, mais uma vez, na esperança de controlar o ogro. No entanto, suas tentativas resultaram em fracasso. Por que não consigo controlar isso? Porque foi criado por outro necromante. Além disso, você só pode controlar mortos-vivos que tenham livre-arbítrio ou não estejam sob o controle de outra pessoa. Então eu não posso nem ressuscitá-lo mais tarde. Não, é uma vergonha. O gigante de quase 3 metros de altura estava na frente deles, olhando para tudo ao seu redor. No momento seguinte, seus olhos caíram sobre os idiotas mortos-vivos que o convocaram. Sim. Fui eu quem convocou você. Obedece ao meu comando antes que o morto-vivo pudesse completar seu discurso. O ogro pisoteou como uma formiga. Sangue podre espirrou por toda parte. Os mortos-vivos estavam em estado de choque. Eles podem ter convocado a besta, mas nenhum deles tinha controle sobre ele. Aos olhos do ogro, todas elas eram formigas que ele poderia matar. Afinal, ele foi levado a um lugar desconhecido por criaturas desconhecidas. Se Ashton estivesse em seu lugar, ele também ficaria chateado. O ogro atacou os mortos-vivos como um touro enfurecido. A ferocidade com que os atacou surpreendeu até mesmo Ashton. Em instantes, os mortos-vivos estavam no chão se contorcendo de dor, a poucos momentos da verdadeira morte. Meros momentos atrás, eles estavam se gabando de dominar Licania. Mas agora, eles só podiam implorar por suas vidas enquanto o ogro os matava implacavelmente. Ele é um assassino eficaz. Isso é certo. Apenas tente não atrapalhar. Você é assustado? Não. Só estou preocupado que seu idiota faça algo horrível e morra no processo. Você não se lembra? Você mesmo disse, o que? Sou burro demais para morrer. Acho que é verdade. Deixando de lado as brigas, Ashton não conseguia engolir o quão bizarro o ogro parecia. Ele não queria dizer isso em voz alta, mas o ogro era uma das coisas mais nojentas e assustadoras que ele tinha visto em sua vida. Todo o corpo da criatura estava coberto de feridas podres e sangue seco. Assim como seus braços, suas pernas também eram bastante musculosas, dando ao Gol a aparência estranha de um guerreiro que morreu em um campo de batalha. Arag! O ogro soltou um grito horripilante. Os mortos-vivos junto com seus reféns caíram de joelhos. Eles não estavam prestando nenhum respeito ao ogro ou algo assim. Eles caíram por causa da dor que o grito assustador do ogro os colocou. Ashton, por outro lado, continuou parado na frente dele como se nada tivesse acontecido. Sua resistência à dor era forte o suficiente para não ser afetado pelos gritos. No entanto, o barulho ainda era um pouco desagradável para ele. Especialmente quando combinado com o som de toque em sua cabeça. Gokung, calhe a boca desse desgraçado, por favor. Ashton murmurou antes de caminhar casualmente até os reféns. De repente, o chão tremeu quando a rainha gorila saltou da sombra de Ashton, agarrou o ogro pelo pescoço e o jogou para fora do mercado negro. Tudo aconteceu tão rápido que o ogro nem teve chance de retaliar. Gokung então saiu do mercado sozinha. Ei, acorde.
Ashton deu um tapa na bochecha dos reféns, acordando-os um após o outro. Ashton, o que você está fazendo aqui? O diretor gritou com ele. É muito perigoso, até para você, entendo. Você ainda está me subestimando. Isso significa que você é bom. Ashton assentiu antes de se levantar. Além disso, isso não é algo que você deveria dizer, dada a sua condição. Foi como ele disse, o diretor não estava em boa forma. Sua armadura estava em frangalhos, com vários hematomas espalhados por todo o corpo. Felizmente, todos eles ainda estavam com as máscaras, então não corriam o risco de se virar. Se estivessem, Ashton não teria escolha a não ser matá-los. O que seria péssimo, já que ele acabara de resgatá-los. Tudo bem, vamos tirar vocês daqui. Ashton rapidamente convocou uma dúzia de mortos-vivos e os fez escoltar os reféns para um local seguro. A princípio, eles ficaram um pouco surpresos com os mortos-vivos. No entanto, quando eles viram quão gentilmente os mortos-vivos estavam se comportando com eles sabiam que não estavam lá para prejudicá-los. No entanto, os reféns se distraíram com os barulhos vindos da direção oposta. O mesmo lugar onde Gokung e o ogro estavam ocupados trocando golpes. O que está acontecendo lá? Perguntou o diretor. Acredite em mim, você não quer saber. Você não vem conosco, não é? Ashton balançou a cabeça e se afastou. Ele havia perdido muito tempo conversando com eles. Tempo que poderia ter sido usado para ganhar alguma ESP. Ashton estava preocupado que Goku não fosse capaz de lidar com o ogro sozinho. No entanto, quando chegou ao local, o gorila mais ou menos tinha o ogro sob controle. O ogro não estava conseguindo atacar Gokung, mas, novamente, os golpes de Gokung não eram tão eficazes contra a pele grossa do ogro. Mais ou menos, os dois estavam presos em uma espécie de impasse. Aquele ogro teria sido uma grande adição às minhas forças. Ashton suspirou antes de levar Balmon para respirar o ar fresco. Pelo menos terei recursos suficientes para ter uma armadura feita com a pele do ogro. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 277. Carniçal do Ogro 3. Após o ataque surpresa inicial, parecia que Gokung não era capaz de manter o ritmo. No momento em que Ashton chegou lá, o ogro estava dizimando o gorila. Mas, novamente, ao contrário do ogro, o combate corpo a corpo nunca foi o forte de Gokung. O ogro prendeu Gokung em seu aperto e estava esmagando lentamente. Mesmo que Gokung morresse lá, ela ressuscitaria em algumas horas. Então, em vez de ajudá-la, Ashton decidiu continuar assistindo à luta. Dessa forma, ele seria capaz de obter alguns insights sobre qual parte ele teria que focar enquanto a treinava. Infelizmente, não parecia que Ashton seria capaz de obter muitas informações, já que o ogro havia agarrado a mandíbula de Gokung e estava prestes a rasgar sua cabeça ao meio. Má jogada. Ashton encolheu os ombros, pois sabia o que iria acontecer a seguir. Gokung não resistiu às tentativas do ogro de matá-la. Em vez disso, ela carregou e esperou o momento certo. Logo sua boca estava alinhada com o rosto do ogro e naquele momento, ela fez chover o fogo sobre ele. Literalmente. Peguei eles. Aquele fogo do inferno não é brincadeira. Ashton assentiu e observou como um orgulhoso pai de estimação. Se havia uma coisa que os mortos-vivos absolutamente detestavam, então tinha que ser fogo. O elemento que poderia aniquilá-los. O rosto do ogro estava em chamas. Não havia chance de ele lutar tão cedo. Gokung parecia estar ciente disso também e não perdeu tempo em espancar o ogro. Ela empregou mesmo a técnica que havia usado para quase matar Ashton e bombardeou o ogro com fogo. O cheiro ardente de carne podre inundou o nariz aguçado de Ashton. No entanto, Gokung continuou cuspindo fogo no ogro. No final, Ashton teve que dizer a ela para parar, porque ele queria bater para fazer uma armadura com a pele do ogro e a pele cozida não teria utilidade para ele. Chega, fique para trás. Ele gritou com ela e Gokung imediatamente parou de atacar. No entanto, acabou sendo um erro. Houve outra explosão, logo atrás de Gokung.
Uma mão se ergueu dos poços fumegantes do inferno antes de agarrar a cabeça de Gokung e esmagá-la em um movimento rápido. Sublinhando o soldado das sombras, Gokung foi destruído. Tempo estimado antes da ressurreição, 1h59 segundos. Sublinhado que diabos. Ashton murmurou quando viu que só poderia ser referido como restos carbonizados de um cadáver saindo da cratera que Gokung havia criado, como o filho da puta ainda está vivo. Eu já te disse. É um ogro. Uma espécie tenaz que é extremamente difícil de matar usando métodos genéricos. Ele não estava morto. É por isso que seu gorila continuou atacando ele. Você não poderia ter me contado tudo isso antes. Talvez você devesse ter usado a detecção no bastardo antes de envolvê-lo em uma luta. Para responder a sua pergunta, qual é a graça de dar tudo para você na colher? Você está ferrado. Estou vivendo na sua cabeça. Adivinhe por que estou assim. Não é como se você não pudesse matá-lo. Ashton suspirou, mas decidiu deixar o assunto de lado. Afinal, o show de aberrações estava caminhando direto para ele. Ele precisava lidar com ele antes que o ogro entregasse sua bunda para ele. O ogro gritou mais uma vez, mas desta vez, Ashton correu e o socou bem no rosto antes que o ogro pudesse soltar seu grito nojento novamente. O ogro acenou com os braços em uma tentativa de contra-atacar. No entanto, o ogro não apenas falhou, mas também deu a Ashton uma plataforma para pousar e estercou Balmon no fundo do peito da criatura. O ogro gritou de dor, mas não foi o suficiente para matá-lo. Mas no momento seguinte, algo impensável aconteceu. O ogro cuspiu o próprio Elfire. As chamas engoliram Ashton completamente. A força por trás das chamas foi extrema e conseguiu derrubar Ashton, que de alguma forma estava pendurado no peito do ogro. Pensando que havia se livrado de Ashton, o ogro levantou a cabeça e rugiu alto. Quase parecia que o ogro queria que o mundo soubesse de sua vitória. Sua habilidade de controlar o fogo lhe deu alta resistência ao fogo. É por isso que Gokung teve que atacá-lo várias vezes para lidar com o dano mais insignificante. Isso em cima de sua pele, deu-lhe quase imunidade ao fogo. No entanto, no momento seguinte, ele sentiu uma dor aguda na coxa. Tão barulhento. Ashton murmurou antes de torcer a lâmina que ainda estava cravada na coxa do ogro. Sua mãe não disse para você não brincar com fogo. As pernas do ogro cederam e ele caiu com força em suas costas com um baque forte. Seus olhos estavam fixos no terráqueo que tinha o sorriso mais maníaco e ameaçador que o ogro já tinha visto. Bem, adivinhem. O meu também não me disse isso. Sublinhado você ativou a habilidade lendária, Queda do Céu. Sublinhado de repente, um poço de chamas negras os cercou. Sob o comando de Ashton, o inferno foi convocado na terra e qualquer um que ousasse se aproximar dele seria queimado em um instante. O poço de fogo era domínio de Ashton e ele era o único governante dele. Mesmo que o ogro tivesse alta resistência ao fogo em geral, o único verdadeiramente imune à queda do céu ou às chamas de Serape na terra era Ashton. Ao mesmo tempo, outra notificação desconhecida apareceu na frente dele. Sublinhado análise concluída. Agora você receberá uma subclasse adequada às suas habilidades. Subclasse atribuída, Cinder Soul. Todas as habilidades relacionadas a fogo foram maximizadas. Você aprendeu novas habilidades. A vontade de Deus do fogo. Habilidade passiva. Você pode manipular habilidades fogo, lançadas por outros como as suas. Invocação elemental, fogo, habilidade ativa. Você pode invocar uma criatura do inferno para servi-lo temporariamente. Cooldown, 6 horas. Duração da habilidade, 1 hora. Canção de Poenix, habilidade ativa. Uma criação mítica de se ter nascido ao lado do universo. Ninguém nunca tinha visto ou ouvido falar. Mas as pessoas que acreditam nela, também acreditam na força de sua voz. Refeito, você pode conceder buffs baseados em fogo para qualquer pessoa que desejar, desde que possam ouvir sua voz. Desaquecimento, 10 minutos. Duração do buff, 1 hora. Sublinhado Ashton pode não ter respondido ao prompt, no entanto,
Astaroth não pôde deixar de sorrir assim que leu o nome da subclasse que obteve. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 278. Um problema de súcubo. Uma semana depois. A viagem de volta para Livan foi tranquila, mas foi bom assim. Afinal, Ashton tinha muitas perguntas correndo em sua cabeça. Ele precisava de algum tempo para resolver tudo. No final, até Deja teve que ser completamente evacuado, assim como o contingente. Apenas 20% da população residente em Deja poderia sobreviver. Infelizmente, Jonathan não era um deles e, embora ninguém o tivesse visto morrer, era seguro presumir que ele não existia mais. Eles nem tiveram tempo de lamentar sua perda. Não que Ashton quisesse. Ainda assim, Jonathan era um bom homem, que tinha seu quinhão de defeitos. Ashton decidiu deixar seus sentimentos ruins irem embora. Assim como Jonathan era. Fora isso, as cidades de contingente e Deja foram marcadas como Blight Zones. Os Blight eram os lugares que haviam sido invadidos por zumbis e pela fumaça abissal. Ninguém tinha permissão para se aventurar nessas zonas, não importa quem fossem. Com a ajuda de Ashton, o lixo e cheira, protocolos de contenção foram colocados, na esperança de impedir a propagação do vírus morto-vivo. A situação em Deja era muito pior do que em Contingente, já que Contingente havia sido mais ou menos limpo por Ashton e suas chamas. Além disso, o lixo decidiu fazer da cidade seu novo lar. Por enquanto, o Palácio do Leste agora pertencia a Ashton. Assim, Ashton tinha mais ou menos certeza de que a cidade estava segura. O tempo que o lixo passaria lá seria dedicado a encontrar uma cura para a fumaça abissal. Como o lixo já estava morto, a fumaça só o deixaria mais forte. Assim, tornando-o o candidato perfeito para ajudar a descobrir uma cura. No entanto, havia uma infinidade de outros problemas que Ashton tinha que resolver. Uma delas era decidir quem iria suceder ao trono. Mas Ashton não estava interessado nisso tudo, pelo menos por enquanto. A moral de todos já estava baixa. A ausência de uma figura governante só piorou as coisas. Muitos criminosos surgiram do nada, matando e saqueando outros se tornou uma norma em Licania. Assim, Ashton estava mais focado em manter essas coisas longe de seus territórios. Não havia uma única pessoa que não tivesse perdido algo no ataque terrorista. Alguns perderam seus entes queridos enquanto todos eles perderam suas casas. Essa enorme população precisava se estabelecer em algum lugar. Por mais que Ashton quisesse dar as boas-vindas a todos eles em Livan, isso não seria possível. A cidade ainda estava sendo construída, também. Mesmo que a construção tivesse sido concluída, não havia como abrigar mais de 2 milhões de pessoas lá. O Cavaleiro Real já pediu ajuda aos outros barões. Mas na ausência do rei, parecia que eles haviam desenvolvido uma espinha dorsal de aço. Todos eles eram ambiciosos e queriam o trono para si. Em tempos de crise, tudo o que eles podiam ver era uma oportunidade que só um tolo deixaria passar. Felizmente, Livan não era o único território de propriedade de Ashton. As pessoas logo foram enviadas para Maiden Creek, bem como para os territórios anteriormente pertencentes aos Morgans. Como nem isso era suficiente, Ashton relutantemente decidiu abrir as portas de Livan e, com sorte, resolver algo mais tarde. Após o ataque, Ashton decidiu que era melhor avisar a Alucard. Afinal, quem sabe quando esses filhos da puta iriam atacá-los. Seguindo seu aviso, todas as cidades pertencentes aos vampiros foram colocadas sob bloqueio indefinido. Ninguém foi autorizado a sair de casa. Mesmo que tivessem uma emergência, os soldados eram os únicos a resolvê-los. As regras eram um pouco rígidas, mas como a fumaça abissal representava mais perigo para eles, essas medidas foram essenciais. Ashton não queria fazer parte de nenhuma dessas coisas. Porém, quando percebeu, já estava cumprindo o papel de governante de todos. Até mesmo os guardas reais estavam trabalhando para ele agora. Nossos suprimentos de alimentos estão criticamente baixos. As fazendas que atravessam podem não ser suficientes para fornecer comida a todos aqui. René se reportou a Ashton.
Forme pequenos grupos de caça e envie-os para procurar o que puder encontrar na floresta. Temos mais de 500.000 bocas para alimentar na cidade. Já é hora de alguns deles começarem a se defender sozinhos. Ashton rapidamente deu a ela uma solução: Virgil e as defesas. Aqueles que podem lutar estão sendo treinados para usar as armas de baiter. Torres de guarda foram erguidas nos limites da cidade e mais minas foram espalhadas pela cidade. Virgil respondeu religiosamente: se algo aparecer fora da floresta, vamos abatê-los instantaneamente. Ashton acenou com a cabeça antes de parar e puxar Fay e Virgil juntos. Sinto muito pelo seu casamento, ó. Vamos. Não é nada mais do que uma formalidade. Fay riu disso. Nós podemos ter nosso casamento assim que as coisas se acalmarem um pouco. Além disso, todos nós estamos seguros e isso é o que mais importa. Ashton sorriu antes de encarar Verina e Irina. As irmãs ficaram abaladas depois de ouvir sobre o que aconteceu com os vampiros que frequentavam a academia. Eles fizeram o possível para não demonstrar, mas a percepção de Ashton os pegou. Em circunstâncias normais, Ashton também teria ficado assustado. Apenas o pensamento de morrer por inalar involuntariamente um gás era estressante. O humor deles era a razão pela qual Ashton estava dando a eles mais atenção do que nunca. Como amigo, claro. Michelle, a filha de Jonathan, não estava morando na Alicania, mas na Transilvânia com o sobrinho de Alucard. Ela estava lá porque Jonathan queria que eles estivessem perto. Felizmente, ela e o sobrinho de Alucard estavam seguros. Se eles estivessem frequentando a academia como de costume, ambos provavelmente estariam tendo seus funerais agora. Ashton queria que Verina e Irina voltassem para a Transilvânia também. Provavelmente porque eles estariam mais seguros lá. Mas, mais uma vez, eles recusaram, dizendo que queriam ajudar lá. Fora isso, tudo estava uma bagunça, mas aos poucos se controlando. Bem, a maioria das coisas, está na hora. Tudo bem, pessoal, continuem com o bom trabalho. Vou descansar um pouco, depois voltamos ao assunto. Ashton rapidamente deu uma desculpa e correu para seu quarto. Uma vez lá dentro, ele convocou um portal para o Palácio Oriental e saltou através dele. Assim que apareceu do outro lado do portal, foi derrubado no chão. Suas mãos estavam presas no chão assim como seu corpo e uma pessoa familiar estava sentada em cima dele. Quero você. Ana lambeu os lábios enquanto seu olhar despojava Ashton. Eu não posso esperar mais. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 279. Um problema de sucubus. 2. Tecnicamente, você quer meu sangue. Ashton revirou os olhos. Por que você está nu de qualquer maneira? Excitar você faz seu coração bater mais rápido, respondeu Ana antes de revelar sua forma de sucubo. Mais sangue para mim. Oh, eu posso ver isso. Se ele quisesse, ele poderia facilmente ter empurrado Ana para longe de si mesmo. A única coisa era que toda essa coisa de sucubo era nova para ambos e Ashton não queria machucá-la mais do que já tinha feito. Afinal, ela estava nessa confusão por causa dele. No entanto, ela, sentindo seu corpo mal vestido por cima, sua mente estava fadada a devagar e ter alguns pensamentos indecentes. As piores coisas sobre isso. Ela não tinha controle sobre si mesma quando ficava assim. Sua fome a forçaria a se transformar em sua verdadeira forma de súcubo. Naquele momento, ela precisava de comida. Mas não qualquer alimento. Ela não era uma súcubo que poderia realizar seu desejo com qualquer outra pessoa. Ana precisava se alimentar do sangue de Ashton. Porque desde que ele a criou, ele era o único que poderia domá-la. Seu comportamento errático também foi a razão pela qual Ashton a manteve no palácio e não com o resto dos refugiados. Ao todo, Anne estava no estágio recém-nascido e seu cérebro não conseguia compreender as necessidades de seu corpo adequadamente. É por isso que cabia a Ashton treiná-la, o que ele não era muito bom nisso. Se não fosse pela orientação adequada de Astaroth, Ashton teria estragado tudo muito mal. Enquanto Ashton pensava em tudo isso, Ana só podia sentir seus órgãos receptivos enlouquecendo. Ela não era assim antes, mas agora sempre que via Ashton, não conseguia se conter.
Tudo o que ela queria era arrancar a roupa dele e fazer o que não deveria. Mas seu toque, seu cheiro e especialmente o gosto defumado de seu sangue eram demais para ela. Sua necessidade pelo sangue de Ashton superou seu lado racional, não importa o quanto ela tentasse controlar seus impulsos. Até agora, seu sangue era suficiente para satisfazê-la, mas ela tinha a sensação de que em breve não seria suficiente. O suficiente. Ana rugiu alto, rasgando a camisa de Ashton com o rabo. Seus olhos caíram em seu peito nu, enquanto seus dedos exploravam lentamente cada centímetro do corpo de Ashton. Seu olhar e ações podem parecer sedutores, mas ela estava apenas procurando uma parte apropriada para cravar os dentes. No final, ela foi para o lugar de sempre. A lateral do pescoço dele. Ela estava possuída. O sangue de Ashton era como uma droga para ela. Quanto mais ela bebia, mais ela queria ter. No entanto, ela sabia como se conter. Foi algo que intrigou Astaroth. Normalmente, quando uma sucubus mordia seu companheiro, parceiro ou dono, ela não conseguia se segurar. Mesmo que ela possa ter sido treinada extensivamente. Mas o caso com Ana foi diferente. Apesar de seu comportamento dominante, ela sabia como se conter para não beber muito sangue. Lá vem. Ashton pensou consigo mesmo. Esta foi a sua vez de treinar. Um momento depois, suas bochechas brancas como a neve coraram do nada. Assim que os caninos de Ana romperam sua pele, a temperatura do corpo de Ashton disparou. Sua resistência ao charme estava falhando com ele mais uma vez. Enquanto isso, Ashton era apenas um homem. Se uma mulher sedutora se empurrasse para cima dele, nem mesmo sua resistência ao charme seria suficiente para impedir que sua segunda cabeça se levantasse. A maneira como Ana continuou esfregando sua virilha enquanto mordia seu pescoço também não ajudou. Sua única mão mantinha firmemente as mãos de Ashton presas ao chão, enquanto a única acariciava cuidadosamente seu rosto enquanto sugava o sangue de seu pescoço. O peito dela estava pressionado contra o dele com tanta força que nenhuma molécula de ar poderia entrar entre eles. Pervertido. Foda-se. Feche os olhos ou algo assim. Droga, eu já. Mas, a julgar pelo quão irregular sua respiração se tornou, não resta muito para a imaginação. Cala a boca, seu pervertido. Não sou como você, acredite em mim, você está no caminho certo. De qualquer forma, aproveite sua garota, vou descansar um pouco. Merda, merda, merda. Sem a voz de Astaroth, era ainda mais difícil se controlar. O charme de Ana estava vazando ao seu redor na forma de seu cheiro que se misturava com o ar. Quanto mais Ashton respirava ao redor dela, mais excitado ele ficava. Suas mãos estavam coçando para fazer alguma coisa. Felizmente, a situação torturante acabou mais cedo do que ele esperava. Eu terminei. Ana murmurou enquanto lentamente voltava ao seu estado normal. Toda a energia reprimida que ela tinha nela foi drenada em um instante. Ela desabou bem em cima de Ashton, o peito dele virado para o travesseiro dela. Pelo menos limpe sua boca. Ashton ofegou. Essa tinha sido sua rotina diária na última semana, mas seu corpo ainda não havia se adaptado a ela. Pelo menos Ana estava ficando um pouco melhor em se controlar, então isso era bom. Eu juro. Um dia desses eu vou enlouquecer. Apesar de sua aparência viril, ele ainda tinha 17 anos. Os hormônios em seu corpo estavam mais altos do que nunca e essas experiências estranhas estavam apenas fazendo o lado animal de seu corpo agir. Eu preciso me controlar melhor. Ele balançou a cabeça antes de cuidadosamente levantar Ana e colocá-la na cama. Talvez eu devesse ter pensado em outra maneira de salvá-la. Você não merece isso. Ele a cobriu com um cobertor antes de sair do quarto. Assim que ele fechou as portas atrás de si, Ana abriu os olhos. Não era a primeira vez que ela fingia ficar cansada logo depois de se encher de sangue. Ela fez isso para evitar conversas estranhas entre os dois. Ashton salvou sua vida e ela estava grata por isso. Ela queria dizer isso a ele mais do que qualquer coisa. Mas a situação entre eles era complicada. Pare de se culpar. Por favor. Você fez a coisa certa. Ela murmurou,
Levantou-se e foi em direção ao banheiro. Você me salvou, e eu sou grata por isso. Mais do que deixei transparecer. Lá fora, no pátio, ele viu Sven e Gokung lutando. Enquanto os mortos-vivos formavam um círculo ao redor deles, observando-os lutar. Celeste, por outro lado, estava esperando do lado de fora do quarto de Ana. Sua natureza depravada tornou impossível para ela manter distância quando seu mestre estava com a súcubo. Ao invés de ficar olhando para nós, que tal você treinar pela primeira vez? Ashton a repreendeu antes de abrir uma porta trancada. Alguém havia sido amarrado a uma cadeira lá dentro. Quanto a você, você se importaria de continuar de onde paramos da última vez, Servina? Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 280. Dance como um tolo, mate como um maníaco. Assim que Ashton abriu as portas, ele foi saudado por um fedor estranho. Um forte odor de peixe. Um cheiro que ele conhecia recentemente. Que porra você fez? Ashton balançou a cabeça em desânimo. A torturou, é claro. Como você disse. Já que Ashton não conseguia controlar Servina com habilidade, corpo separado, e tinha muitas outras coisas que exigiam sua atenção. Ele deixara o interrogatório de Servina para Celeste, esperando que ela descobrisse uma maneira de obter informações dos mortos-vivos. Ele olhou para dentro da sala e então olhou para Celeste. Tortura. Que tipo de tortura era essa? Além disso, Ashton nem sabia que os mortos-vivos eram capazes de sentir prazer. Bem, ele não sabia de que outra forma poderia explicar a visão à sua frente. A mulher, Servina, estava amarrada a uma cadeira, completamente nua. Uma pequena poça de fluido suspeito se formou a seus pés, que tremiam incontrolavelmente. Sua boca estava aberta como uma armadilha para moscas de Vênus. Sem mencionar que ela estava encharcada em algum tipo de fluido também. Sua respiração era pesada e ela parecia exausta, mas nenhuma única ferida era visível em seu corpo curvilíneo. Todos no pátio estavam olhando para ela, assim como para Celeste, que não poderia estar mais orgulhosa. Mesmo os mortos-vivos poderiam dizer exatamente o que aconteceu lá. Os poderes de Ana parecem ter afetado a convocação também. Ashton suspirou. Talvez eu precise tirá-la daqui mais cedo ou mais tarde. Lembre-me de nunca mais deixar você se encarregar do interrogatório. Mas mestre, vou deixá-la me interrogar. Eu pensei que você estava descansando. Descanso? Você realmente acreditou nessa desculpa de merda? Ashton aceitou sua derrota. Ele não ia vencer dois pervertidos, então decidiu se concentrar no necessário. Ela revelou o grande plano deles. Ashton perguntou a cadela de um mago das sombras no cio. Celeste passou os braços ao redor dele e sussurrou em seus ouvidos. Claro, mestre. Você parece subestimar o poder do prazer. Acredite em mim, não sou significativo o suficiente para subestimar uma arma tão poderosa. Ashton respondeu antes de afastar as mãos. Diga-me o que é. Bem, era verdade. Na semana que ele passou com Ana, ela provou que ele estava errado todos os dias. Ainda assim, ele não estava lá para discutir coisas ridículas. Aliens. Os mortos-vivos têm conspirado com algumas espécies de alienígenas. Os mortos-vivos forneceriam cadáveres a eles, e os alienígenas lhes dariam armas suficientes para conquistar o planeta. Celeste respondeu religiosamente. Isso é o que ela me disse antes. Ela ficou assim. Pergunte se ela descreveu como eram esses alienígenas. Ashton transmitiu a pergunta de Astaroth para Celeste. Felizmente, ela perguntou a Servina sobre os alienígenas, já que sua história parecia um pouco exagerada. Segundo Servina, esses alienígenas são um tipo de mamífero, com 4 braços e 2 pernas, junto com uma cauda longa e fina que estava presa na parte de trás de suas cabeças. Juntamente com isso, eles também tinham 6 olhos que ficam no fundo das órbitas e muitas vezes podem fazer com que pareçam agitados. Suas bocas pequenas e narizes estreitos faziam os alienígenas parecerem contidos. No entanto, a verdade estava longe disso. Não parecia que eles tinham ouvidos, mas sua audição era muito boa.
Surpreendentemente, eles também conheciam a língua humana e não tinham problemas para se comunicar com os mortos-vivos. Eles também têm pequenos chifres no peito e nas costas. Sua pele é muito grossa e muito forte. Como os mortos-vivos sabiam disso? Porque eles atacaram o alienígena e levaram uma surra. Os alienígenas não mataram nenhum dos mortos-vivos, mas os quebraram além do reparo. Alguns deles tinham seus corpos cobertos de pelos, enquanto os demais eram carecas como uma casca de ovo. Quanto à pele, era principalmente cinza claro e dourado escuro. São os alienígenas ou algum tipo de versão mutante de mongolins ou gorilas. Ashton não pôde deixar de falar. Afinal, a descrição era muito parecida com a dos gorilas que ele havia lutado. Até onde ele sabia, ainda não havia nenhum gorila espacial. Isso soa um sino. Não tenho certeza, mas podem ser giolo. Você quer dizer gigolô? Não. Mas os Sirans os chamavam assim por causa de como sua sociedade era estruturada. Uma sociedade matriarcal onde os homens são mantidos apenas para três finalidades: procriação, entretenimento sexual e servir como bucha de canhão. Talvez Mera fosse uma giolo. Astaroth riu da observação de Ashton antes de continuar. Os machos geralmente são mais arrogantes do que suas contrapartes femininas, embora sejam tratados como merda e suas cores sejam menos variadas. As fêmeas, no entanto, geralmente são mais emocionais e autoritárias. Sua visão é talvez a melhor entre o resto da espécie. Os que Servina, ou o que quer que ela seja, viram podem ser um grupo de exploração. A provável razão pela qual eles iriam querer cadáveres é conduzir pesquisas e decidir se eles podem usar vocês ou não. Talvez eles até decidam transformar todos vocês em gado e ordenhá-los. Ashton zombou quando percebeu que Astaroth estava brincando sobre a última parte. Ainda assim, esses alienígenas podem ter medo de dominar o mundo sozinhos. Então eles escolheram uma facção e decidiram manipulá-los para entrar em guerra. Assim que a guerra engolisse todos os continentes, reinos e cidades do planeta, os geolos aproveitariam e os levariam pelo que valessem. Dividir e conquistar. Uma estratégia antiga, mas tão eficaz como sempre. Deixe para os mortos-vivos serem tocados como um violino. Ashton sorriu. Os filhos da puta estão com muito tesão por poder e autoridade. Inferno, travando uma guerra contra o planeta inteiro. Quão altos eram esses filhos da puta? Quão fortes são esses geolos? Em termos de avanço tecnológico, levaria pelo menos algumas décadas para sua espécie alcançá-los. Isso também se vocês pararam de fazer alguma coisa, mas trabalhem nos avanços. Mas em termos físicos, os terráqueos podem ser mais fortes. Ashton assentiu antes de voltar sua atenção para Celeste. Isso é tudo o que ela disse. Celeste balançou a cabeça. Ela deixou escapar um monte de coisas incompreensíveis. Mas eu pude entender as palavras guerra civil através de seu discurso pastoso. Eu estava prestes a interrogá-la sobre isso, mas ela desmaiou. Eu quero saber por quê. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.